Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Muriá, queridos que sempre nos dão o prazer e privilégio da sua companhia nos nossos cultos. Eu quero convidar vocês para mais um culto de estudo bíblico. Nós vamos cantar, orar e aprender a palavra de Deus. Eu quero citar o Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é a luz que nos ajuda a seguir o caminho certo. Um bom estudo a todos e um grande abraço. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Te adorarei, te louvarei e bendirei teu precioso nome. Te adorarei, te louvarei e bendirei. Eu te exalto, Senhor, eu te exalto. Eu te exalto, Senhor, para sempre. Eu te exalto, Senhor, eu te exaltarei pra sempre. Eu te exaltarei pra sempre. Para sempre. Para sempre, Para sempre. para sempre, Para sempre. Para sempre. Oremos, irmãos. Senhor, graças te damos, Pai, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas. Somos gratos, Senhor, porque até aqui Tu tens sustentado não só a cada um de nós, mas como todos os nossos familiares. Continua, Senhor, nos sustentando, nos dando a direção, nos guardando, dando saúde. Esteja, Senhor, com cada membro, Pai, da nossa igreja nesse instante, que Teu Espírito Santo possa estar, Senhor, acampado ao redor de cada um. Que o Senhor possa, Pai, estar levando a provisão, que o Senhor possa, Senhor, estar dando, Pai, o alimento, que o Senhor possa, Senhor, estar guardando, protegendo, Pai. Sustenta, Jesus, as nossas vidas nas Tuas mãos. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais querer estar na Tua presença, querer estar, Senhor, Te buscando, querer, Senhor, estar nos Teus caminhos, Pai. Esteja, Jesus, com cada um que está precisando de Ti, do Teu amor, do Teu cuidado nesse instante. Que a Tua paz, a Tua misericórdia, Senhor, esteja com cada um. Vai de encontro, Senhor, seja, Senhor, em casa, seja num leito de hospital. Que o Senhor possa estar, Senhor, ali guardando, protegendo e dando, Senhor, a vitória. Esteja com cada um de nós. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. vem derrama paz,
Boa noite, queridos irmãos da Igreja Evangélica Batista Moriá e também aos amigos e irmãos de outras igrejas que assistem conosco os cultos online da nossa igreja. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês e que tenhamos todos um bom dia, uma boa noite, uma boa semana debaixo da graça do Senhor. Vamos ler a passagem de hoje. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus. Essa passagem se encontra em Colossenses, capítulo 1, 24 e 25, a primeira parte. Este texto foi sugerido pelo meu filho Eliseu e eu acolhi com muita alegria, com satisfação, a oportunidade de transmitir a palavra do Senhor com base nesta passagem. Eu vou repetir o texto. Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a Igreja, da qual eu fui constituído ministro, segundo a dispensação de Deus. Qual é o nosso tema? O nosso tema é: quando devemos acolher os sofrimentos? E a ideia central, a ideia que deve ficar na nossa mente é a seguinte: há certos sofrimentos que devemos acolher, devemos aceitar. Essa é a ideia que a gente tem que guardar na cabeça. Há certos sofrimentos que nós precisamos acolher, precisamos assumir. A palavra sofrimento, pathos, da língua grega, é qualquer experiência desagradável, sentida como estranha a nós e que nos afeta dolorosamente. O sofrimento é percebido como não sendo nosso, como vindo de fora. É por isso então que nós costumamos imaginar, e muita gente exagera, que, por exemplo, uma depressão é algo que nos toma, é algo que nos possui. Então, o sofrimento ele é sentido como se não fosse, como se viesse de fora de nós. Esse é o sentido da palavra pathos. Os sofrimentos podem ter origem nos problemas familiares, problemas econômicos, religião, raças. No período de 1890 e 1915, os armênios que viviam na Turquia, foram perseguidos. Os turcos queriam acabar com aqueles armênios que moravam lá. E começaram a matar e a destruir aquela população de armênios. E infligir terríveis sofrimentos. Um desses sofrimentos era que eles esfolavam os pés das pessoas, tiravam a parte de baixo dos pés e colocavam essas pessoas para andarem pelo deserto. E essas pessoas caminhavam na areia quente sem a parte de baixo dos seus pés. E essas pessoas muitas vezes morriam. Este sofrimento era um sofrimento racial. Eles sofriam só porque não eram de uma raça que os turcos achavam que eles deveriam ser destruídos, massacrados, sacrificados.
É o sofrimento por origem racial. Os sofrimentos podem ser de vários tipos, pelo menos 4. Primeiro, os sofrimentos decorrentes das condições da natureza. Muitos sofrimentos existem por causa da maneira como o universo foi criado. Assim, a gente pode sofrer de fome. A gente pode sofrer de sede. A gente pode ter doenças e também sofremos muito, nós os seres humanos sofremos muito com os desastres naturais. Então há muito sofrimento que decorrem, muitos sofrimentos que decorrem da própria condição da natureza, como Deus criou o mundo, que permite que haja sofrimento. Há o sofrimento punitivo, que é aquele que sofre na prisão ou alguém que sofre castigos por seus erros. É o sofrimento por punição. O sofrimento pode ser também o chamado sofrimento egoísta, ou seja, a pessoa sofre achando que vai levar vantagem com esse sofrimento. Pessoas que, por motivos religiosos, se autoflagelam. Pessoas que usam se atormentar com instrumentos. Num país do norte europeu, do leste europeu, eles têm um grupo religioso cuja prática inclui mergulhar num lago gelado. É como a especialidade deles, a religião deles. Então é um sofrimento interesseiro. Com essas autoflagelações, jejuns. O jejum é um autocastigo, é um autossofrimento. Mas é sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, é uma coisa egoística. Eu me lembro de uma moça que estava jejuando porque ela queria que um rapaz se apaixonasse por ela. Então aquele jejum era um jejum puramente egoísta, de interesse próprio. Ela jejuava não para adorar a Deus, mas jejuava para que Deus atendesse o seu desejo romântico. E existe o sofrimento vicário. O sofrimento vicário. Que é o sofrimento em favor dos outros. Paulo, o apóstolo, reagiu ao sofrimento com regozijo. Ele diz: eu me regozijo pelos meus sofrimentos em favor da igreja. Esse regozijo significa o acolhimento, significa a aceitação. O regozijo é um estado de grande alegria, de alegria imensa e contagiante. E a alegria é um sinal de acolhimento. Se você chega na minha casa e eu recebo você com alegria, você se sente acolhido. Eu demonstro alegria porque você foi à minha casa e você se sente acolhido. E se eu não demonstrar alegria, demonstrar desgosto, você se sente rejeitado. O apóstolo Paulo tinha alegria nos seus sofrimentos. Isso significava que ele acolhia esse sofrimento. O sofrimento vicário. Eu quero tratar do meu tema com 3 afirmações a respeito do acolhimento do sofrer. Primeiro, devemos acolher os sofrimentos quando sua função é beneficiar os outros. É o sofrimento vicário. É um tipo de sofrimento. Não é um sofrimento egoísta, não é um sofrimento punitivo, nem é um sofrimento por causa de uma enchente. É um sofrimento pelos outros, um sofrimento pela igreja. A passagem diz: me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós. O apóstolo Paulo sofria por causa da igreja. Ele sofria por causa da pregação, ele sofria por cuidar das igrejas, e ele dizia que tinha alegria de sofrer porque estava sofrendo pelos outros, para o bem dos outros. Alguns comentários a mais sobre esse tópico. Primeiro, devemos acolher o sofrimento não apenas no âmbito da religião,
mas incluindo várias esferas da experiência humana. O apóstolo Paulo não sofreu apenas porque ele pregava. Ele sofreu também por outros problemas. Por exemplo, o espinho na carne que ele diz que ele sofria era um grande sofrimento, mas não era porque ele pregava. Era um sofrimento causado por questão da natureza. Nós adoecemos. E há várias esferas da experiência humana em que nós podemos sofrer. Por exemplo, sofrimentos que surgem na estrutura da família. Eu acho que a família é uma estrutura que produz grande sofrimento. Há muitos sofrimentos relacionados com a família. Há relacionados com o trabalho e também relacionados com a igreja. Se o sofrimento é por outros, então nós podemos nos alegrar, porque sofremos para favorecer a outros. Durante o meu tempo de formação em medicina, eu trabalhei numa maternidade como estagiário. Durante 3 anos trabalhei naquela maternidade. O trabalho de parto era sempre uma situação de sofrimento. Mulheres choravam, mulheres gritavam na hora do parto com as dores. Uma dessas mulheres desceu da mesa de parto já na hora de ganhar o bebê, tão apavorada que ela desceu da mesa de parto, queria sair correndo, finalmente ela caiu. E o bebê nasceu com ela deitada no chão. Mas houve uma coisa que me deixou bastante impressionado. É que uma daquelas mulheres, na mesa de parto, sofrendo as dores do parto, ela sorria. Ela ria. E nós sabíamos que ela estava com dores. Nós sabíamos que ela estava com dores porque víamos que o abdômen dela estava contraído. E quando contrai o abdômen no parto, é a hora das dores, das contrações. Mas ela sorria. E ela sorria porque estava sofrendo para trazer o seu filho ao mundo. Ela tinha gozo naquelas dores. Era um sofrimento vicário. Sofria com regozijo, com satisfação, porque ela queria trazer o seu filho ao mundo. Outro dia, nossa irmã Maria José falou a respeito de Raquel e disse que Raquel morreu de parto. Muitas mulheres já morreram de parto. Raquel teve um parto complicado e no parto de Benjamim ela morreu. O parto é uma experiência de dor e de sofrimento. Mas aquela gestante, aquela parturiente, ela estava sorrindo. E nós ficamos todos nós impressionados. Porque ela não chorava, ela não gritava, ela sorria. E esse sorriso era um sorriso vicário. Era o sorriso que ela sorria pelo filho. Ela não sorria porque ela estava com dor. Ela sorria porque estava sofrendo para trazer o seu bebê ao mundo. Então, nós também podemos acrescentar que o sofrimento vicário deve ser acolhido voluntariamente. Sofrer pelo outro não pode ser uma coisa obrigatória. Agora, na pandemia, os profissionais de saúde, muitos adoeceram e muitos morreram. O trabalho dos profissionais de saúde, que muita gente não valoriza, é um trabalho vicário. Eles correm o risco de ficar doentes e morrerem, e muitos ficaram doentes e muitos morreram pelo outro. Pelo outro. Sofria pelo outro. Entregou sua saúde pelo outro. Entregou a sua vida pelo outro, voluntariamente. Eles não foram levados para a enfermaria amarrados. Eles foram com seus pés, sabendo do risco, e alguns sofreram consequências muito grandes, muito difíceis. Quando Jesus encontrou-se com Paulo, na conversão de Paulo, naquele tempo chamado Saulo, Jesus se encontrou com ele quando ele se converteu. E Jesus disse assim: eu vou te mostrar o quanto você vai sofrer. Jesus o convidou para ser apóstolo.
Mas Jesus falou, olha, eu estou te convidando para ser apóstolo, mas vou logo avisando, você vai sofrer. E ele voluntariamente aceitou. Jesus não obrigou Saulo a ser apóstolo. Jesus propôs a ele e avisou, você vai sofrer muito. E ele voluntariamente ele aceitou. Estava lendo a história de um soldado que se entregou voluntariamente para ir para a guerra. Ele se apresentou como voluntário para ir para a guerra porque ele queria contribuir para a sua nação, para a sua pátria, para a sua família. Ele queria contribuir para abater os invasores do seu país. Quando ele voltou da guerra, ele voltou sem uma perna. E quando alguém falava, você perdeu essa perna na guerra. E ele dizia assim, eu não perdi essa perna, eu doei para a minha nação. Foi uma doação que eu fiz para a minha nação. Eu fui para a guerra como voluntário, essa perna foi destruída, mas eu não perdi, eu doei. Uma coisa é perder, outra coisa é doar. Pois bem, a segunda discussão diz que nós devemos acolher os sofrimentos quando nos identificam com o sofrimento de Jesus. O texto diz assim, Paulo diz, cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Os comentários que eu estava consultando dizem que esta passagem é uma passagem de polêmica, porque muitos acham que Paulo iria sofrer para completar a obra de Cristo. Quer dizer, havia uma falta na obra de Cristo e Paulo tinha que completar. E isso foi transformado em doutrina católica, que as pessoas deviam sofrer para ajudar no sofrimento de Cristo de salvar o mundo. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Jesus organizou a sua igreja e ele sofreu por isso. Jesus salvou a humanidade e ele sofreu por isso. Agora, a igreja está construída, mas ela precisa prosseguir. E para que a igreja possa prosseguir, era preciso o sofrimento. Então, o sofrimento de Paulo era a consequência do seu ministério, de expandir, cuidar e preservar da igreja. Nessa figura que você está vendo, há uma cruz grande. Essa é a cruz de Cristo, o grande sofrimento. Mas há outras cruzes pequenas, que são as cruzes dos crentes. Não só Jesus tinha uma cruz, nós também temos as nossas. Cada pessoa tem a sua cruz. Jesus falou assim, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus está na sua cruz, que é a grande cruz do grande sofrimento, mas cada um de nós tem que pegar a sua para seguir a Jesus. Quando Jesus diz, tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo que, como Jesus sofreu o máximo para a salvação da humanidade, nós, os crentes, também temos uma cruz para sofrer no lugar da igreja. Paulo fala da igreja, eu posso dizer da família também. Muitas vezes, a nossa família representa um peso, uma carga e sofrimento. Mas isso é normal. Então, há uma cruz de Cristo e nós completamos com a nossa cruz. Olhe bem para a figura, por favor, mais uma vez, e pense que ao grande sofredor, o que experimentou o maior de todos os sofrimentos. Por isso a cruz dele é grande. Mas nessas outras cruzes, uma é nossa. Uns têm uma maior, outros têm uma menor. Eu acho que a cruz que meu pai carregou foi bem maior do que a minha. Eu acho que a minha deve ser essa menorzinha aí, essa pequenininha aí. Porque eu não carreguei uma grande cruz. Pois bem, todo crente deve assumir que ele tem uma cruz para carregar.
Minha mãe gostava muito de cantar, ela tinha uma voz bem aguda e ela cantava: a cruz que me deu para eu levar, as dores que a mim vêm assolar. Todos nós temos uma cruz. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz em cima. Todo mundo tem a sua. Ele pode não pegar, mas que tem. Vou explicar um pouco melhor com algumas afirmações. Primeiro, o sofrimento de Cristo foi em favor de toda a humanidade. Nós não temos que sofrer em favor de toda a humanidade. Jesus que sofreu por todos. Ele morreu por todos. E ele trouxe a salvação para todos, em todos os tempos. O sofrimento dos crentes deve ser em favor da igreja, que é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e nós vamos sofrer por ela. O sofrimento de Paulo era a consequência do seu ministério de expandir, cuidar e preservar a igreja. Também, o sofrimento dos crentes tem origem no amor. Paulo diz: por amor do seu corpo, que é a igreja. Por amor do seu corpo, que é a igreja. Assim, a gente pode sofrer por amor. Eu conheço uma senhora que tinha um filho deficiente. Esse filho já era um rapaz, já era adulto, com mais de 20 anos. Esse moço, desde que nasceu, ele nunca andou. Nunca comeu com a mão dele. Nunca tomou banho por si só. Nunca se vestiu por si só. E a mãe dele cuidava dele. Ela vestia a roupa dele, antes dava banho, depois vestia a roupa, colocava comida na boca, levava para a cama, tirava da cama, levava para ficar no sol, levava para ficar dentro de casa. O pai, quando o menino estava adolescente, abandonou a família. E depois cancelou o auxílio que ele dava. Uma pensão que ele dava para o filho, cancelou. E esta mulher não podia deixar o filho sozinho. Mas ela pediu uma vizinha para ficar com o rapaz, enquanto ela saía para vender alguma coisa, para comprar comida para eles. E ela não reclamava. A gente pensa que temos de reclamar, ela não reclamava. Ela fazia com prazer, com alegria. Ela cuidava daquele filho com toda a alegria. Ela fazia por amor. Amava profundamente o seu filho. Ela poderia ter colocado o seu filho numa instituição, mas ela amava o seu filho. E ela ficou com o seu filho. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que nós nos identificamos com Jesus e também nós sofremos por amor. Por amor de Jesus nós sofremos. Jesus sofreu por amor a nós, por amor à igreja, e nós também sofremos por amor. A terceira assertiva que eu faço é que devemos acolher os sofrimentos estando na nossa vida debaixo da administração de Deus. Paulo diz assim: da qual eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus. O que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte: todo sofrimento está sob a administração de Deus. Nós não entendemos muitas vezes os sofrimentos, mas Deus está administrando esses sofrimentos. Eu conheci um casal de idosos que tinham sido filhos de escravos, e eu os conheci quando já eram bem velhinhos.
viveram no interior e trabalhavam como colonos das plantações de café. O marido chamava a mulher de Marta, porque Sá é sinônimo de senhora, é a abreviação de senhora. E ela chamava o marido de seu Abraão. Então, seu Abraão e Marta. Naquela ocasião, passava um missionário lá na fazenda e falava do Evangelho para Marta. Mas o seu Abraão era contra ela ouvir o missionário. Os crentes eram desprezados e quando aparecia alguém com a Bíblia, era alijado. Mas Marta gostava de ouvir o Evangelho. O missionário passava lá, e ele abria a Bíblia, lia a Bíblia, e ela ouvia o Evangelho. Mas seu Abraão insistia que ela não podia ouvir o Evangelho. E começou a bater nela. Se você receber esse homem aqui, eu te dou uma surra. E ela recebia. Era um sofrimento que ela estava tendo, mas Deus estava vendo. Aquele sofrimento estava sob o controle de Deus. Com o tempo, seu Abraão acabou um dia ouvindo a pregação e se converteu. Os dois se converteram e foram batizados. Eles tinham muitos filhos, sobrinhos e primos. Era uma família grande. A família Abraão era uma família grande. E muita gente se converteu, foram para a igreja. E eles cantavam muito bem. Eles tinham uma voz boa, era de família. Tinham voz boa. E eles organizaram um coro. E aquele coro era convidado. O coro da família da Marta, do seu Abraão, eles eram convidados para cantar em várias igrejas. E minha mãe dizia que o coro era tão bonito que quando aquele coro cantava, o pessoal dizia: até as pedras se emocionam. O sofrimento de Marta foi um sofrimento identificado com Cristo. Não foi somente ela que sofreu. Muitos sofreram e Jesus sofreu, mas valeu a pena, porque trouxe bênção para muita gente. Como eu disse então, eu estava dizendo, o meu terceiro argumento é que devemos acolher o sofrimento estando a nossa vida debaixo da administração de Deus. Que o sofrimento não é uma coisa, digamos, inesperada, não é uma coisa absurda, mas é parte do cuidado de Deus sobre nós. O apóstolo Paulo diz assim: da qual, quer dizer, da igreja, eu fui constituído ministro segundo a dispensação de Deus. O comentário é feito da seguinte maneira. Primeiro, nós somos constituídos administradores, oikônomos. A palavra que o apóstolo Paulo fala é oikônomos, que é traduzido como ministro ou administrador. Então, Paulo é administrador das igrejas. Ele é ministro das igrejas. Mas ele está debaixo da administração divina, oikonomia. Deus exerce oikonomia, quer dizer, a administração sobre os crentes, e os crentes exercem a administração sobre os outros crentes que precisam. Então, nós somos constituídos administradores, mas nós somos também administrados por Deus. O nosso sofrimento é administrado. Deus está administrando o que acontece com a gente. Deus sabe das coisas. Paulo não é um intruso. Ele foi constituído, ele foi nomeado administrador do reino. E Deus é o administrador acima de Paulo. E Paulo entende assim: se eu sofro, Deus está vendo. Isso aqui não é uma casa abandonada, tem um administrador.
O mundo dos crentes não é um espaço abandonado. É uma casa que tem um administrador. Essa palavra, o econômico, ou economia, está relacionada ao administrador de uma casa. Quer dizer, não está tudo jogado fora, não está tudo abandonado. Tem um administrador cuidando. A nossa vida é como uma casa que tem um cuidador. Deus é aquele que nos traz a sua dispensação. Ele cuida da igreja. Então, se nós sabemos que Deus está administrando o nosso sofrimento, nós podemos acolher esse sofrimento. Porque, afinal, o sofrimento que nós estamos tendo está sendo administrado por Deus. Jesus falou que não cai nem um fio da nossa cabeça sem que Deus tome conhecimento. Se você tropeçou, machucou seu dedo, Deus está vendo. Se você perdeu a sua carteira, Deus está vendo. Paulo está dizendo que Deus administra as nossas vidas e administra os nossos sofrimentos. Então nós somos constituídos administradores das coisas de Deus. E Deus é o administrador das coisas nossas em relação à igreja. Em segundo lugar, a nossa posição como administradores, ministros, está debaixo do controle da administração divina. Nós tínhamos lá no Rio uma família muito carente, muito sofredora. Eles tinham muitos filhos, acho que mais que 9 filhos, e eles moravam numa casa, num barraco que estava para cair, e o marido era empregado, mas ele estava envolvido com agiotas, e no fim do mês ele praticamente não trazia nada para casa, ficava tudo com os agiotas a quem ele devia. E essa mulher, evidentemente, sofria muito com aquele monte de filhos e o marido não trazia o salário para casa. Um dia ela desapareceu, ela sumiu, abandonou tudo e foi embora. Mas passados uns dias ela voltou. Voltou, reassumiu a sua casa, reassumiu o seu sofrimento, pegou novamente a sua cruz, que naquele dia que ela foi embora, ela jogou fora a cruz que Deus deu para ela, de cuidar daquela família, daqueles filhos. Mas ela pegou de novo a cruz, voltou para casa e continuou a cuidar. Nós, a igreja, cuidou deles, a igreja construiu para eles uma casa de alvenaria, pagamos os agiotas a quem ele devia, a igreja pagou os agiotas a quem ele devia, para que ele pudesse trazer o seu salário para casa. A igreja construiu a casa para eles e ele passou a trazer o seu salário para casa. Aquele sofrimento daquela irmã estava sendo administrado. Deus não nos deixa sem administração. Tudo Ele administra. Houve um tempo que eu ouvia as pessoas dizendo assim, eu vou me divorciar. Porque a Bíblia diz que o casamento deve ser em Deus. Que o casamento deve ser no Senhor. Mas o meu casamento não foi no Senhor. Então eu posso me divorciar porque esse casamento não foi aprovado por Deus. Não é verdade. Não é porque eu sofro com a minha família que a minha família não foi aprovada por Deus. Não é porque eu sofro no meu casamento que o meu casamento não foi aprovado por Deus. Deus administra a minha alegria e também a minha tristeza. Ele está administrando tudo. Se a dona de casa tem tantos filhos e falta comida, Deus sabe. Um cantor cristão evangélico cantava um hino que dizia, Deus te compreende as dores. Ele sabe do teu padecer, ele sabe do teu pesar. Então o crente não se desorganiza diante do sofrimento. Nós estamos debaixo da administração divina. Mesmo assim, temos que carregar a nossa cruz. Se nós estamos com problema, não é porque Deus não está cuidando de nós. É porque dentro da economia divina há um espaço para carregarmos a nossa cruz. E é assim que melhoramos o mundo. Eu falava aquela frase na igreja, que a função do crente é melhorar o mundo e povoar o céu. Para melhorar o mundo e para povoar o céu, há uma cruz a ser carregada. Como Samar suportou o sofrimento para ouvir o Evangelho e trouxe bênção,
Assim, o marido que se sente sofredor vai suportar o seu sofrimento. A esposa que se sente sofredora, os filhos que se sentem sofredores, porque Deus administra. Deus não deixa a gente jogado por aí, não. Ele cuida de nós. Ele cuida das nossas dores, Ele cuida dos nossos sofrimentos. A nossa vida de dores tem um administrador, que é Deus. Deus está colocando as coisas no lugar e está nos ajudando a suportar. Há um hino que diz que Ele nos ajuda a carregar a cruz. Não é? Os jovens não cantam isso. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Bom, quero concluir então dizendo o seguinte. O sofrimento faz parte da experiência universal dos seres vivos. Não é somente os seres inanimados que não sofrem. O sofrimento é inerente à vida. É inerente à vida. Quando o vírus da Covid, quando ele é atacado pelo tratamento e morre, ele sofreu. O sofrimento é parte. As bactérias que morrem quando tomamos antibiótico, elas também sofrem. As lagartixas sofrem. As borboletas sofrem. O sofrimento é parte da experiência universal. O fato de que o apóstolo Paulo declara o seu regozijo simultaneamente aos seus sofrimentos. A mulher está tendo bebê, está com dor de parto, mas ela está sorrindo. Paulo está levando chicotadas e está cantando. Paulo e Sílas levaram uma surra, foram amarrados, mas estavam cantando e orando. Então é possível, juntamente com o sofrimento, ter o gozo e o regozijo e a alegria. Os sofrimentos a serem acolhidos devem ser aqueles em benefício de outras pessoas. Falamos do sofrimento egoísta. A pessoa sofre por si mesma. Mas o sofrimento que nós acolhemos é um sofrimento vicário. Nós sofremos pelo outro. A mãe sofre pelos filhos, o pai sofre pelos filhos, o marido sofre pela esposa, a esposa sofre pelo marido, os crentes sofrem pela igreja, o soldado sofre pela pátria. Então esse é o sofrimento vicário. Devemos acolher também os sofrimentos que nos identificam com os padecimentos de Jesus. Se de alguma forma eu estou sendo identificado com Jesus, eu vou acolher esse sofrimento. Porque eu não estou sofrendo, como diz Pedro, que ninguém sofra como um mau elemento. Que ninguém sofra como um mau elemento. Mas se sofre por Cristo, aí sim, parabéns. Então nós devemos acolher os sentimentos que nos identificam com Jesus. Devemos ainda acolher os sofrimentos nas condições em que nossas vidas estejam debaixo da administração divina. O marido errou, a mulher sofre, mas ela sabe, Deus está administrando. Isso é muito importante. Perdeu o emprego, Deus está administrando. Uma senhora está doente. Doente do coração, doente da alma. Ela era viúva, fez um segundo casamento. Agora, com a pandemia de Covid-19, o marido dela morreu, o segundo marido. E o irmão dela morreu de Covid. O único irmão, o marido, morreram de Covid. E ela foi demitida do emprego. É duro, né? Mas Deus administra. Deus sabe o que está acontecendo. Então, nós aceitamos, acolhemos os sofrimentos que vêm para a nossa vida, que é uma vida que é administrada por Deus. Oremos para que Deus nos fortaleça e nos dê sabedoria, para acolhermos os sofrimentos, segundo a sua vontade. Que Deus abençoe o meu querido irmão, que a graça dele fique sobre você. Você já sofreu e você ainda vai sofrer. Mas Deus vai sempre administrar a sua vida. Confia nele, entrega o teu caminho e ele fará tudo. Se você está sofrendo, deixe Deus administrar.
Se você não está sofrendo e um dia vier a sofrer, deixe Deus administrar. Nós estamos sofrendo debaixo da dispensação de Deus, debaixo da administração de Deus. Mais uma vez, então, que Deus te abençoe. Amém.